Então, boa noite. Nós vamos continuar com as cidades espirituais, agora a segunda parte. Então, como nós já dissemos na primeira, a morte não existe. Apenas é uma mudança. E do outro lado, que estão nos esperando, são pessoas maravilhosas. São os nossos parentes, sem encontrar com os grandes avatares que já estão lá, Mahatma Gandhi, Santo Agostinho, a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, todos já estão lá. Será que a gente também não pode se apoiar nesses grandes homens, nessas pessoas que nós conhecemos, tivemos esse prazer de pelo menos, de não ter assim pessoalmente, mas ter convivido no mesmo planeta que eles conviveram? Então vamos falar um pouco que Humberto de Campos entrevistou o Bezerra de Menezes assim que ele chegou no plano espiritual. Aí ele diz assim, aí eu perguntei ao Bezerra, Bezerra, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual? Ele respondeu, a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente. Se lembra que eu disse que os espíritos precisam dormir e descansar? Então a Celina tocou ele suavemente e disse assim, Bezerra, acorde, acorde, Bezerra. Abri os olhos e vi ela bela e radiante. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já encontra na vida maior. Havendo atravessado a porta da imortalidade, agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos espíritas, que me vinham saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse, vem ver, Bezerra. Ajudou-me a erguer do leito e amparando-me até uma escada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrima nos olhos. E eu perguntei, quem são, Celina? Não conheço ninguém. Quem são? Aí ela disse para mim, são aqueles a quem você consolou sem nunca perguntarem os nomes. São aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chagas viva. São os esquecidos, Bezerra. Esquecidos da terra. Destroçado do mundo. A quem você estimulou e guiou. São eles e vêm saudar no pórtico da eternidade. E o doutor Bezerra concluiu. A felicidade sem lida existe. Meu filho, como decorrência do bem que nós fazemos, das lágrimas que enxugamos e das palavras que secamos no caminho do despertar. Sem em um minuto pedir nada em troca. Pedir o quê? Que Deus amparasse todos que vieram a mim e que desse um pingo de luz do teu amor. Nem os meus parentes me comoveram tanto quanto aquela gente humilde que faz aquela carreata e chegou até onde eu estava, me recuperando
da viagem que tinha acabado de fazer. E foram me saudar. E eu não merecia isso. Então, gente, está nas nossas mãos. Agora, principalmente, mão dos espíritas. Também adquirir amigos que você pensa que nunca vão te agradecer. E, aliás, todos os grandes avatares, grandes homens, nunca esperam o conhecimento. O grande homem, ele faz uma semeadura, mas ele nunca vai à festa da colheita. Ele apenas semeou. Então nós vamos sempre voltando ao lado das cidades, que uma dessa, onde o Dr. Bezerra parou, aonde ele esteve, para dali fazer a sua longa caminhada no plano espiritual. E existe também uma região conhecida como abismo, um local de grande sofrimento. Lá estão todas as pessoas que teve a opção de cometer o suicídio. É um mal tão grande quanto a ele mesmo. É tão terrível que nós da Terra não deveríamos nem pensar. Nem pensar. Porque é desfazer do amor de Deus, da bondade que Ele tem com cada um de nós. Milhões de pessoas queriam ter a vida que tu tem e você joga ela fora. Milhões de pessoas queriam ter a vida que tu tem e pagar os seus atributos. E você não está nem aí. Jogando ela todo dia fora, com algumas coisas, se envenenando, fazendo coisas terríveis contra você mesmo. É por isso que eu sempre digo, tome cuidado, porque a cama que tu arruma é a mesma que você vai deitar. Tem um outro local conhecido como trevas, desprovido de qualquer tipo de iluminação, não há luz. E é sempre pega por vibrações muito pesadas. Depois do que eu acabei de falar, vocês imaginam que espírito está condizente com este lugar? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, lê o livro Libertação. Imagine esses espíritos que chegaram a ter as mesmas condições da grossura deste planeta para estar lá. E é sempre a gente fala que cada um de nós que cairmos na armadilha do destino perverso, que você nunca aponte o dedo condenando a ninguém, porque ele já está condenado pelo ato que acabou de cometer, seja ele qual for. Então vamos ser mais coerentes. O Emmanuel disse para o Chico, Chico, quando você não tiver nada de bom para falar, fecha a boca. Fique com a boca fechada. Porque é um horror. Porque às vezes a gente tem tanta maldade no coração que não somos capazes de dizer nada positivo de ninguém. Mas da gente a gente fala. O que a gente ganha com isso? O fim de todos nós é habitar uma dessas cidades. Qual cidade tu quer ir? Qual cidade você pretende? É aí que você tem que ver. Em muitas das obras mediúnicas, o planeta Terra, que é habitado pelos vivos, estamos sempre rodeados de espírito
que a gente incentiva eles ficarem lá pelos nossos vícios, pelos nossos jeitos de viver. Porque o dia que nós, aqui na terra também, vivermos bem, nós não vamos servir de espelho a espíritos menos evoluídos e menos bons. Porque eles não têm com quem se assemelhar, então eles têm que procurar outro lugar. Até quando nós vamos ignorar isso? Até quando nós vamos viver pensando que a vida se resume apenas no corpo físico, morreu, acabou? Não. Morreu começa com muito mais sutileza, com muito mais sentindo em cada uma das nossas células a alegria de viver ou o pesado sofrer. O que é que nós queremos? O que queremos para nós? Então, o espírito de grande elevação moral, que habita as esferas superiores, de lá eles vêm à inferior procurar socorrer não só os encarnados, mas também os desencarnados, querendo abrir nossas cabeças e dizer que viver contrário à lei do amor, nós estamos caindo num erro terrível. Porque se a terra que cobre o corpo físico cobrisse as nossas mazelas, os nossos erros que a gente comete consciente, para nós seria um prêmio. Mas não é não. Não é assim. Tudo não passa uma vírgula que você não tenha que reparar. Então o que eu quero, o que você quer? Será que não dá para mudar para melhor? É tão difícil isso. Você pedir a Deus que te ajude no teu erro, nas suas fraquezas. É isso que nós deveríamos fazer agora. Porque amanhã não sei se nós vamos ter tempo. E todos nós sabemos muito bem quais são os nossos pontos fracos. Que vem uma pessoa e diz assim, olha, você é muito fofoqueiro, você está falando muito mal dos outros. Vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, tu acha que você que está certo? Corrige, o que tu ganha? Não seria melhor seguir, calar a boca? Tentar fazer maldade no trabalho, para passar a perna no outro? Meu Deus do céu, onde tu quer ir? Você sabia que aquele outro que você quer o lugar e quer passar a perna nele, também tem uma família que depende dele para comer, para vestir, para estudar? Ele também é filho de Deus. É bom que a gente comece a saber disso. Então tem um local onde os espíritos estão. É uma esfera resplandecente, onde impera a bondade, a confiança e a felicidade verdadeira. Porque ali não há falsidade. Vocês vão ver isso no nível renúncia de Emmanuel. Não é falsidade. Há amor soltando por causa de poros que nós temos nos nossos pensamentos. E essas pessoas, esses espíritos que alcançam uma grandeza dessa, é que vem todas as noites para nós, dizendo com toda força possível, meu filho, não faça isso contra você. Perdoa, porque o melhor caminho que você tem para você trilhar e pagar suas dívidas é aliviar o teu coração do ódio e da desforra. Perdoa e ame. Perdoe e ame. Faça isso sem perguntar quem você está fazendo.
As ideias sobre a existência de um universo espiritual é tão antiga quanto o próprio tempo. As explicações sobre a criação do homem e do cosmos são encontradas em texto religioso de todo o universo. Em todo o universo tem. Mas a gente só lê e tenta entender o que é conveniente para nós. O que não for, quando você lê alguma coisa, muda a tua atitude. Mude o seu jeito de tratar com as pessoas. Ah, mas eu não consigo. Então você vai ficar até conseguir. Porque é um absurdo. É um absurdo o que a gente faz conosco mesmo. E pensa que nós estamos fazendo com outra pessoa. Não. Então, antes de Sócrates, as questões dos primeiros filósofos se referiam ao cosmos. A grande preocupação era descobrir se o elemento primordial da vida era a água, o ar, o fogo e a terra. Eles queriam, de todo jeito, todos os filósofos. A filosofia grega mudou o seu foco com Sócrates. Quando a preocupação passou a ser o homem em busca do conhecimento de si mesmo. Esquece a água, o fogo, o ar. Conheça você, que você descobre o mundo conhecendo você. Foi o lema em que Sócrates baseou a sua vida. Conheça-te a ti mesmo. E Sócrates nasceu em Atenas. 470 a.C., ele já falava isso. Em 399, perante os tribunais, aliás, Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude e negar os deuses da pátria. Então ele foi condenado a morrer. Aí o que ele faz? Enquanto esperava pela execução, passou o tempo em palestras e conversas espirituais sobre a imortalidade da alma. Falava sempre que a alma ia sobreviver. Quando percebeu que os seus que seguiam ele estavam tristes, ele disse: animais, vossos amigos, o que eles vão matar de Sócrates é apenas o corpo físico, porque o Sócrates vai viver, além do físico. Então, perguntaram se existia alguma coisa que ele acreditava. Ele disse: um mundo invisível, onde os desencarnados descansavam. Olha o que ele falou antes de Jesus. Aí, nos intervalos das encarnações, esses espíritos descansam para depois voltar à Terra e dar prosseguimento aonde ele parou na evolução quando tinha um corpo físico. Antes de Cristo, ele disse isso. Segundo Sócrates, as pessoas que viviam na Terra encontravam-se depois da morte e até se reconheciam. Uns aos outros se reconheciam, contavam as experiências, se abraçavam, choravam e agradeciam. Agradeciam a Deus, porque tanto amor desprendido quando nós tínhamos um corpo físico, a morte destruiu o corpo, mas o amor continuou até que nós possamos nos encontrar e nos continuar nos amando. Para Sócrates, a alma era dada ao homem por Deus, fazia parte da natureza divina.
ele considerava a vida não dependia do corpo, mas a vida dependia única e exclusivamente da alma. Porque ele dizia o quê? Com o corpo ou sem o corpo, a sua vida continua. E o corpo seria apenas um veículo denso, aonde você tinha que interagir no meio físico para ver o quanto você sobressaía com as coisas físicas ou quanto você seria corrompido por ela. O índice da sua aderência ao corpo físico era a dívida que você ia acarretar para a tua alma e pegaria na próxima encarnação um corpo muito mais pesado. Ou dependendo de tudo que você fez de bom e não deixou se corromper pelas coisas materiais, você pegaria um corpo muito mais leve. Ele disse isso naquela época. Agora vocês veem o quanto tempo nós estamos aqui e ainda não aprendemos nada. Ainda não aprendemos nada. Então ele diz, através da união da alma e o corpo, a alma se maculava, ela via. E ela faz tudo para libertar o homem do desejo do físico, puramente. Ela fazia tudo para tirar o homem, para eternizar os bens da terra. Usar os bens da terra o máximo que ele pudesse, mas nunca querendo fazer parte desses bens para uma eternidade. Gente, o que é isso? Porque ele estava aqui para usar, que depois ele voltava, tinha que deixar para outro fazer isso. Ele disse assim nessa época. E hoje, a gente ignora tudo e ainda continuamos presos aos bens da terra. E Jesus disse o quê? Aonde está o vosso coração, aí está tua alma. Então nós temos que ver, a partir de agora, que nós temos uma cidade para habitar. Nós temos um lugar para morar. Depois do corpo físico, nós temos uma outra morada. Que tal já começarmos a fazer uma poupança para irmos para este lugar onde nós estamos sendo esperados, sem peso na consciência? Então, sempre, ele argumenta, Sócrates argumentou o quê? Que o filósofo sempre estava preparado para a morte. E ele dizia que, depois da execução dele, ele iria encontrar os deuses e aqueles que haviam morrido antes dele. Então ele tinha essa convicção. E ele então, quando um amigo disse para ele, vamos fazer uma coisa, sai, à noite foge, vai embora. Ele, não. Se eu estou condenado a ser morto por ele, eu vou beber a cicuta. Foi assim que o homem quer. E eu não posso ter medo da morte. Se eu fugir lá, eu vou continuar fugindo até quando? O homem que vive, fugindo, não tem como. Ainda mais fugir de você mesmo, você vai se encontrar onde? E o Sócrates acreditava que após a morte do corpo, ele ia reencarnar em outro corpo. Aquele que se dedicasse à filosofia e à prática do bem, teria direito a morar depois dessa outra morte, da morte,
num mundo onde tinha muito a ver com Deus. Isso aqui ele acreditava naquela época. Naquela época ele fazia tudo isso, fez tudo isso. E hoje para a gente acreditar fica mais difícil. Até para a gente, pessoas que militam dentro da doutrina espírita, fica difícil você acreditar. Passa, a gente ainda tem dúvida. Tem muita gente que tem dúvida. Tem gente que corre morrendo de medo por isso, por aquilo. E a gente também ainda não acredita. Ainda vamos morrer algumas vezes e voltar algumas vezes com a mesma dúvida. Aí agora a gente está em dúvida. Está todo mundo vivo aqui. Morreu, chega lá, gente, que beleza, que maravilha. Arruma novo corpo de um tempo. Reencara. Quando chega aqui vai pensar de novo a mesma coisa. A mesma coisa. Será? Será que tem? Tu acabou de vir de lá. Mas será que existe? É isso que vai acontecer? Não tenho sombra de dúvida sobre isso. A não ser que nós agora começamos a nos preparar para ter outro tipo de habitação muito mais leve e muito mais suave. Então os espíritas acreditavam que as moradas, que Jesus disse, muitas moradas, fossem apenas outros mundos. Pois os espíritos acreditavam na pluralidade dos mundos habitados. Então, se eles acreditavam no mundo habitado, ele não pensava que essas moradas fossem moradas para depois da morte do corpo físico. Então, assim, não, a gente pensa, não, mas tu vai para agora para o mundo onde você vai habitar com o corpo perispiritual. Fica difícil. Eu sei que fica difícil. Então, astronomia, astrofísica, ciências que estudam o cosmos, descobriram e continuam descobrindo a existência de infinitos mundos iguais ao nosso. Tem mundos iguaizinhos nossos. Mas sempre cai num descrédito. Tem muita gente que ainda não acredita e cai no descrédito. Com todos os estudos, ainda, oficialmente, ninguém aceita. Eles não aceitam a existência de outros planetas que tenham vida como a da Terra. Embora muitos cientistas aceitam essa possibilidade. Muitos aceitam essa possibilidade de ter. Então tem o cientista e astrônomo que mais estudou e que descobriu, que acredita, é o norte-americano Carl Sagan, que afirmou que existiria aproximadamente 100 mundos com vida idêntica à vida da Terra. Mas também não levaram muito a sério. Quando ele começou a falar sobre, muitas faculdades que chamavam ele para palestras, parou de chamar. Com influência de algumas religiões, ele disse, essa pessoa está falando que a vida em outro planeta, semelhante à vida que há aqui na Terra. Então vamos parar de chamar ele, porque ele começa a botar esse absurdo na cabeça das pessoas, essas pessoas começam até a ficar paranoicas. Então vamos parar de chamar esse homem para falar. Se não existisse vida como a nossa no universo, como é que nós vamos explicar a existência dos avatares? Dos avatares divinos? Ou arcanjos? Que já existiam antes da formação da Terra. É só a gente pensar um pouco, principalmente nós que somos espíritas. Como é que você vai explicar que existiam os avatares? Semelhante a gente. Porque tu tem que ter um avatar semelhante a você. Não ET. Porque ET é feio demais. Nós já não somos lá grande coisa, mas ET é feio de... Deus me livre em ET. Então não pode ter uma pessoa dirigindo a Terra como ET. Diz com juro, credo. Aí o Emmanuel diz assim,
só para a gente raciocinar. Ele diz assim, diz que Jesus é o arquiteto divino do nosso planeta. Jesus é o arquiteto divino do nosso planeta. Olha o que ele diz. E se Jesus já existia e tinha evolução espiritual, Jesus já tinha realizado a sua evolução aonde? Só pode ser num outro mundo. Aí o que ele diz? Jesus disse assim, antes que a terra fosse criada, eu já era o tutor para ser o governador do planeta Terra. E quando ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar uma para vós. Uma para vós, tem muitas, mas eu vou preparar uma. De acordo com a nossa evolução, nós vamos habitar uma dessas moradas. De acordo com a nossa evolução. Gente, se nós estivermos aqui e não acreditar exatamente naquilo que Jesus disse, em quem é que nós vamos crer? E assinado embaixo por Emmanuel, que disse, não, ele é o governador da terra. A quem é que nós vamos crer? A quem nós vamos buscar? Me diga. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que um ou outro está ultrapassado. Quem está ultrapassado somos nós. Nós que ainda não sabemos o que queremos, não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos. Então você tem que se pegar numas pessoas que tinham realmente o dom de falar tudo o que acontece conosco e que está acontecendo agora. Ou você faça isso agora, ou amanhã talvez possa ser muito tarde. E está na hora da gente fazer alguma coisa para nós. Acima da felicidade oferecida pelo gozo dos bens terrenos, há uma felicidade infinitamente maior. Está no Livro dos Espíritos, 785, vai lá. Vai lá e lê. Então ele diz, no trabalho da terra, nós estamos se preparando para um mundo espiritual. E o mundo espiritual é o prêmio do verdadeiro lugar da alma. É o sol depois da tempestade. Isso quer dizer que nós agora estamos numa tempestade. Mas vai vir o sol. E que você esteja preparado para passar por esse sol. E o que a gente faz? Aqui na Terra, quando vai entrar no sol, o que a gente faz? Passa protetor solar. Mas lá, não. Passa a tua vida a limpo. E vamos começar a excluir tudo que não presta, para isso não pesar no caixão. Para que você chegue leve lá. Não é tarde. Não importa a tua idade. Não é tarde e não é cedo demais. O horário é agora. Não faça isso pelos outros ou para os outros. Faça para você. Limpa a tua alma. Começa a ver desde quando você era e se entendeu por gente. Nós fizemos muito mais mal do que bem. Então está na hora de passar limpo a nossa vida e começar a pedir perdão das coisas que não foram boas, que hoje o nosso espírito entende que não foi boa. Vamos pedir perdão e vamos consertar, dando um sorriso amigo para uma outra pessoa, dando um bom dia, um até logo, ou até breve para outra pessoa, porque isso ajuda muito. São palavras que às vezes você negou e que hoje você pode corrigir. Por isso que nós somos filhos de Deus e a paciência que Deus tem conosco é enorme, infinita.
Se alguém te falar que Deus te castiga, ele está mentindo para você. Quem se castiga é você com teus atos. Deus é amor, nunca vai castigar ninguém. São os nossos atos que nos castigam e que nos punem. A vida nos outros mundos foi escrita em 1932, antes das obras de André Luiz. Depois, com as obras de André Luiz, aí que começou a aparecer mais algumas outras, certo? Então tenho agora Vida em Outros Mundos, que esse livro foi escrito muito antes do André Luiz, que lá o espírito Lester disse, perguntaram como é que é o seu trabalho aí. Ele está no mundo acima do nosso lar. Ele disse assim, o meu trabalho continua aqui como se iniciou na Terra. Ou seja, no terreno científico, eu trabalho aqui como trabalhava na Terra. Eu era lá cientista e agora é o que eu vim para o terreno científico. Para progredir em meus estudos. Visito o laboratório onde encontro facilidade completa para a realização das minhas experiências. Na Terra, era uma dificuldade muito grande. Porque lá faltava instrumento, aqui não falta nada. Não me dá vontade de sair de lá. De conta em conta, quando eu estou trabalhando, que eu ultrapasso o horário, acende uma determinada lâmpada de uma cor que diz para mim sair, interromper e voltar no outro dia. E ele disse, tenho uma casa própria. Se vocês não verem, a casa que eu tenho aqui é bela. Ele falou. E tem também lá na minha casa uma grande biblioteca, muito grande, com todas as classes de livro, histórico, científico, de medicina e todos os gêneros. De literatura tem também uma sala de música que serve para a minha terapia. Eu moro sozinho. Quando eu fico muito saudoso, eu vou para a sala de música e dependendo do meu estado, eu não preciso pôr a música para tocar. Basta eu me sentar que ela toca sozinha, de acordo com a minha necessidade do momento. E ali eu me sinto confortável, que muitas vezes eu durmo lá. Porque é a saudade, é o aperto, é a dor da saudade. Porque isso, em qualquer parte do mundo, você não vai perder. Você vai continuar. E ele disse assim, tem alguns quadros que eu plasmei de rara beleza. Eles estão nas paredes. E todas as vezes que eu olho para eles estão mais belos. Parece que cada vez que eu olho, eles entendem o meu olhar e resplandece uma cor. Talvez seja uma terapia, eu não sei. Mas é tão belo que eu chego a me emocionar quando falo. As mais belas obras da terra não se compara a um décimo daqui. E eu continuo. E digo para vocês, por que ninguém me disse antes que eu encontraria tanta beleza, tanta harmonia, e que o meu espírito seria tão feliz como é, apesar das tristezas, da saudade, que com certeza um dia vai sanar. E ele, vivendo só, eu recebo visita de alguns amigos. Mas só me visitam aqui os amigos que tinham iguais condições quando eu estava na Terra.
e o mesmo adiantamento moral. Mas eu gosto de outras pessoas que não podem estar aqui. E também visito quando sinto uma tristeza imensa. Mas eu sinto essa tristeza dessas pessoas, mas lá não posso ficar muito tempo. Porque nós não temos o mesmo índice de evolução. Mas eu vou por alguns instantes, fico junto, retorno e continuo o meu trabalho, que me dá um prazer imenso. Todos aqueles que eu afinei, é o que eu mais faço. O que ainda, o prazer é muito grande é no trabalho que faço aqui. Então, enquanto a gente falava, que ainda algumas cidades têm os umbrais, nessa cidade não. Já não tem mais umbrais. Até porque está longe da crosta da terra, que não é circunda. Que o seu redor já não tem mais zona umbralina. Então, se nós estamos querendo galgar alguma coisa, temos que começar hoje. Imagina uma coisa dessa. Eu me sento, estou com saudade da minha mãe. A música vem, sanou. Estou com saudade do meu trabalho, da minha... Tudo isso, eu vou ter como pagar. Com o meu trabalho que lá faço. Aqui não há disputa, ele disse. Isto é, e contribui muito pela felicidade que não há. Há uma felicidade completa. E todos, quando você acaba de realizar um trabalho, todos vêm te felicitar. Puxa, que bom, que bom. A alegria deles é tão contagiante que parece que cada um deles foram que executaram aquele trabalho junto comigo. E com certeza foram. Com certeza foram. Ele diz assim: as flores aqui são maravilhosas, belas, várias cores. Seus perfumes são imagináveis. Não dá para imaginar. Os perfumes que elas elaboram. Parecem que elas agradecem a tua visita, te enchendo de perfumes deliciosos. Que você enche a alma e o coração de emoção. E elas estão sempre lá. E exige tão pouco de nós. E dá tanto para cada um de nós. Então ele diz. E manda um recado para todos os moços da terra. Por amor de Deus, despertais essa gente que não quer crer. O mundo precisa saber que aqui existe. Ele diz para o Caibá Chuta. Acordem eles. Muitos não vão acreditar, mas mesmo sem acreditar, digam que existe. Se eu, na terra, soubesse que me esperava aqui, a minha vida na terra teria sido muito diferente. Por quê? Fiquei sabendo que exatamente quando eu cheguei aqui, mas na terra fiz tudo o que eu pude fazer sem me magoar e sem magoar qualquer pessoa. Então, se não há maldade, ele interessa-se por coisa de caráter humano. E ainda aqui, vivendo nesse luxo, eu estou muito interessado
na evolução da Terra e dos seus habitantes. Por isso que eu ainda luto para ver os meus irmãos da Terra se livrar das mazelas que eles mesmos procuram todo dia, que é doença, desespero, infelicidade, tudo procuram até achar. E ele conclui: grandes surpresas vos esperam, todas belas e nobres, doces e radiantes. A vida na Terra é unicamente um preparativo para uma esfera maior. Por isso que choram tanto aí. Por isso que às vezes não entendem o porquê disso ou daquilo. Mas quando eles virem para cá, ele vai ver o porquê de tudo. Todo o teu esforço começa a ser recompensado. Sem ter passado pela Terra, eu não teria podido entrar neste mundo glorioso e admirável. Aí sim, a partir do momento que eu entrei aqui, eu acredito com todas as minhas forças no poder de Deus que nos ama infinitamente. Na Terra, nós trabalhamos, nos preparamos. E este mundo é o prêmio verdadeiro. E é o verdadeiro lugar que a nossa vida um dia pediu. É um sol radiante, que ele não queima, edifica, que ele nos ama, nos ilumina e nos fortalece cada dia mais para essa vida. Então a gente diz assim, que uma existência é um ato. Um corpo é apenas uma veste. O corpo é apenas uma veste. Põe na cabeça isso, para você não se apegar tanto a esse corpo físico, que cada dia mais está deteriorado. Então não se pegue a ele. Agradece a ele a cada momento, porque ele foi uma veste. Porque um século aqui é um dia para vocês aí. Um século aqui é um dia para vocês aí. Um serviço na Terra aqui é uma experiência, onde nós deveríamos estar sempre agradecidos por ter esse trabalho. Um triunfo é uma aquisição. Triunfo é uma aquisição lá. E a morte é apenas um sopro que vai te reformular. E depois você vai ver da grandiosidade de Deus conosco e ver que a morte nunca existiu depois da vida. Deus não te criou para morrer. Ele te criou para você evoluir e fazer parte das estrelas. Porque você já é uma estrela. Mesmo apagada, você é uma estrela. Que basta você tirar os ranços para que você brilhe como outra qualquer. Então nós somos senhores do universo. Nós amamos, só que por enquanto o amor mais interesse do que amor verdadeiro. Porque o dia que o coração passar a amar verdadeiramente, os teus problemas acabaram. Fiquem em paz e até a próxima.